do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um, e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram a embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas? Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, este evangelho nos traz o significado da abundância da graça de Deus sobre cada um de nós. É assim que Jesus quer. Ele vai sempre fazendo um derramamento de dons, carismas, tudo aquilo que é próprio dele, Jesus entrega para nós. Por que Jesus entrega para os discípulos, para você, para mim, para sua família, para todos nós? Porque ele quer que o que é próprio dele possa produzir, possa acontecer em abundância. Então, o que Jesus quer é que a vida dele em nós possa acontecer cada vez mais. Então, é nosso, é para nós esta responsabilidade, este empenhar-se nesta continuidade da missão de Jesus, fazer a vida acontecer em abundância. Jesus conta esta parábola desta produção de bens porque os discípulos tinham a impressão que o reino de Deus ia chegar logo, que tudo ia acabar. Jesus ia ensinar, o mundo ia terminar e ele iria voltar já glorificado para assumir o controle de tudo. Então, os discípulos pensavam assim, porque eles ouviam Jesus falar do final dos tempos, do sentido escatológico, do final de tudo. Veja, Jesus diz que antes de chegar a esse tempo em que ele vai voltar e vai reinar, como será as próximas leituras do Evangelho,
principalmente no final do tempo litúrgico, que nós nos estamos nos aproximando, como a festa de Cristo, Rei do Universo, ele vai voltar. Por isso o Evangelho fala nesse sentido. Só que quando Jesus voltar, tudo aquilo que ele fez a partir dele, como doação central ao Pai, cumprindo a vontade do Pai, também tem repercussão em tua vida, na minha vida. Aquilo que você tem, Jesus está dizendo, depois ele vai recolher tudo. E ele diz, se você fizer aquilo que é para ser feito, como servo bom e fiel, fazendo acontecer os dons e a graça de Deus, você vai ter mais ainda. Mas se você renunciar a isso, se você negar a si próprio essa força dada por Deus para você viver bem, ajudar as pessoas a viver bem, você vai se responsabilizar por isso. Como o próprio Jesus diz, te julgo pela tua própria palavra. Aqui podemos acrescentar pelo teu próprio pensamento, pelas ações, por tudo aquilo que de fato tem repercussão a partir desse mundo para a vida eterna. Então os bens materiais e os bens espirituais é para ser produzidos para Deus, não para nós. O que é nosso, o que é de Deus, é de Deus. Deus abençoe em nome da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.